Vamos lá. Gimel Amud Beit. 1, 2, 3, 4, quinta linha de baixo para cima. Marabebal. A gente já viu sobre mistura de Hametz em Pesach, mistura de Hametz e o que é permitido em Pesach. E agora a gente vai ver também outras coisas que é mistura. Marabebal, Marabebal, Kol Yisurish Madorai, Nenter Mistério Fleisur. Marabebal, ele começa falando o seguinte: todas as proibições da Torá, o que é permitido não se mistura com o que é proibido para proibir. Quer dizer, você tem que comer uma quantidade do que é, de acordo com o Marabebal, você tem que comer uma quantidade mínima do que é proibido, e não da mistura. Chutz Beisurei Nazir, fora o Isur de Nazir, que o Nazir, ele seria proibido, por exemplo, de beber vinho. E seria proibido, e aí ele molha um pão no vinho, por exemplo, para Marabebal, se no pão tinha kezait, já teve proibição. Não precisa ter o vinho kezait. Sharei Abra Torá, Mishrat, porque está escrito na Torá, Mishrat Anavim Noite, que é do que saiu da uva, você não vai beber. Então, até o que saiu, então também ele estava junto. O Zeir e Amar, Af Seor Tchupal Daktil. E Zeir fala até a proibição de você trazer um hametz para cima do Mizbeach, mesma coisa. Também tem o mesmo problema de mistura. E se na mistura tinha kezait, já tem problema. Kemani, como de acordo com quem falou dizer, ele que era beleza, ele era escola. Como era beleza, ele que falou sobre kol. Kol seor, está escrito lá, kol seor vecholot baixo, taktir mimeno, shalachem. Então, kol seor, para falar até a mistura. Isso a gente viu ontem. E Achis ele fala, como era beleza, ele falou kol, einad chametz bepesach nami, também para chametz bepesach também seria a mesma coisa. Viramos para uma medalha da medalha. Também para o Hametz em Pesach seria a mesma coisa, que se você tem uma mistura do que é Hametz com o que é permitido, seria proibido. Para agora na Hinami realmente seria a mesma coisa. Por que ele te falou em Seor? Por que ele falou sobre o Seor, o Hametz para trazer para o Mizbeach? Leapuk e Midiabai, de Amar e Shaktar Lefachot Mixait. Para tirar, para te ensinar duas coisas. Ensinar também que ele não concorda com o que falou Abai. Que Abai falou que tem vezes que você tem Aktará, que você traz alguma coisa para cima do Mizbeach, menos de Kezait. E ele discorda disso também, que a Mashmalanda é Aktará lá para o Kezait. Então dá para ver que Aktará você traz para cima do Mizbeach é sempre mais do que Kezait. Porque se fosse menos Kezait, você não tem um volume, um mínimo para ser real. Yativ Ravdimi Vekamara lá Leashmata falou Ravdimi o seguinte. E estava falando sobre isso, que ela como Rabi Hanan, que o Eterno não se junta com o Isur, só no Nazir. Amale Abai, Ravdimi Abai falou para ele, Bechola Isur de Madurai, Eterno Mistério Fleisur Isur. Você quer falar então que só no Nazir, os outros Isurim, as outras proibições da Torá, o Eterno não se mistura? Ve'atnan está escrito na Mishnah sobre Tvulhom. A Mikpah é um tipo de cozido, que foi feito de trumá, ve'ashum ve'ashemen shel chulin. Mas o alho e o óleo que estavam lá dentro era chol, não era de trumá. Ve'nagat tvulhom b'miktsatan, passar let kulam. Se o tvulhom, quer dizer, a pessoa que fez tvilá naquele dia, só que ainda tem que se pôr o sol para ele poder comer trumá. Mas ele pode comer chulin. Agora ele encostou nesse cozido, fala aqui, passar kulam. Ele deixou tudo inválido. Não interessa se tinha o shum shemen de chulin. Agora, se foi ao contrário, a mikpah shel chulin, ve'ashum ve'ashemen shel trumá, se o cozido era tudo de chulin, e só o alho e o óleo que eram de trumá, ve'nagat v'lom b'miksatan, e o tefilom encostou numa parte pequena desse cozido. Ele só validou o quê? A parte que ele encostou. Então parece o quê? Que o tavshil, quer dizer, o cozido, ele não ele é o principal, então ele corta o que o tefilom encostou. Quando o cozido é trumá, tudo fica inválido. Quando o cozido não é trumá, quando o trumá é shum e shemen, quando é alho e óleo,
Então ele corta o que o filhão, porque ele é o Icar, ele é o principal, e o outro está anulado por ele. והאבינן בה, מקום מגאו, המאי פסולה, הבת ללeu תבלין ברוב. A pergunta que ele faz é o seguinte. No segundo caso, a gente fala que está passul, o que ele encostou? Por quê? Se o alho e o óleo eles se anulam porque o principal é o cozido, não deveria ficar nada passul. Porque ele está anulado, mas aqui anula berova, anula na maioria. Fala Gamara, Amar Rabba bar Brachana Mait, falou Rabba bar Brachana Matam, qual o motivo? Ou ele vezal lo que alen bechezait. Porque quem é zar, quem é uma pessoa estranha, quer dizer que não é Cohen, que comer esse cozido que tem mistura de trumá e hulin, se ele comer kezait, ele já leva a chicotada, quer dizer, ele já transgrediu um lavo, já transgrediu um isuro de comer trumá. Se ele comer um kozait de uma mistura, então parece que a mistura, que é permitido, o que é proibido, ele vai ler junto. Fala, lá bichum de ter misaref leisur, não é então porque o que é permitido junto ao que é proibido para isur? Fala, não. Mas kezait, qual kezait que ele está falando? Não é kezait de tudo. Deiga kezait bichtech lat pras. Que ele comeu um kezait do alho e do óleo que era trumá, num tempo de que der lat pras. O tempo de que der lat pras é um tempo de comer meio pão. É um tempo muito usado nas coisas de comer e tal, a proibição de comer. Agora, se ele comer um kezait, bichtech lat pras, de alho e óleo trumá, esse é o kezait que ele está falando, não é kezait de tudo. O kezait bichtech lat pras de oraita aí? Pergunta como era, o kezait, você comer um kezait desse alho e óleo, nesse tempo de bichtech lat pras, é uma proibição de oraita? A malei sim é a proibição de oraita. E se for assim, a mãe pligue banana lei de Rabelezer bikuta chabavli. Por que Rabanan discutem com Rabelezer no kuta chabavli? Que Rabelezer fala que é chayav malkut se ele comeu o kuta chabavli em Pesach. Porque kuta chabavli tem o quê? Farelo. Eles deveriam ter falado o quê? Kuta chabavli. Comeu kezait bichdech lat pras. Também é chayav, mesma coisa aqui. Do alho e óleo da mistura, ali é o farelo da mistura. E lá eles falam que não. Ela mai fala Gumara, bichum de ter misaref leisur, então com certeza deve ser por quê? Porque ter se junta com isur, o que é permitido junto com o proibido para fazer o volume mínimo para ele ser chayav. Sof, a mai pliga banana lei de Rabelezer bekuta chabavli. Por que a Ramim discutiram com Rabelezer no kuta chabavli naquele negócio que leva farelo, leite, farelo e sal? Ela anach le kuta chabavli, de leite bekezait bichlech lat pras. Falou logo o seguinte, olha, não, mas deixa esse kuta chabavli, porque kuta chabavli com certeza ele não come kezait bichlech lat pras. Por quê? Porque geralmente eles molhavam no pão. E se ele molha no pão, ele come meio pão no tempo de comer meio pão, molhado naquilo ali. Não pode ser que ele comeu um kezait daquilo ali. E mais, e bem, se ele comer isso puro, de kasharif, vekachlei, batrada até esse coladão. Se ele comer isso puro e aí ele vai comer kezait bichdech lat pras, aí não vale, porque ele vai anular o que ele está fazendo perante todo mundo, porque ninguém come assim, não é o jeito de se comer. Veim estar cachadre veach, se ele molhar no pão e comer, leite pe kezait bichdech lat pras, é lógico que ele não vai ter um kezait no tempo de comer meio pão, não tem que comer meio pão, ele vai comer meio pão molhado naquilo, não pode ser que tenha um kezait naquilo. Eite veio um doido agora, steak derot, achat shel chulin achat shel turma lifneim, steak meduchot, achat shel chulin achat shel turma. Se você tem duas panelas, uma que é chulin, outra que é turma, e na frente dele vocês têm dois kelim com temperos, um que é chulin, um que é turma, venafluelo letochelu, e um caiu no outro. O que a gente fala? Mutarin, shani omer turma letocha turma nafla vechulin letochelu naflu. Que a gente coloca aqui, a gente fala que isso aqui é uma regra, vamos dizer assim, que a trumá caiu na trumá e o chulin caiu no outro chulin. Bichdech lat pras de oraita, a mãe abrindo, shani omer, trumá letoch vechulin.
Falou a Gemara o seguinte, agora, se que der relato prazo por exemplo, vamos supor que aqui, você sabe que é a panela de trumá, e aqui é a panela de Huli. Comeu, está aqui a panela de Huli. E vamos supor que o que caiu dentro aqui foi o quê? Foi o trumá. A gente fala que é Huli. Mas vamos supor que foi o trumá. Se você comer desse tempero aqui, um quesai desse tempero, é deoraita? Deoraita você não pode falar lecura. Você não pode facilitar no deoraita. Então talvez não é deoraita. Desculpa. Talvez quesait da mistura do eter com isur, não é deoraita. Fala Mará, você não pode provar desse caso por quê? A Malei falou, Ravdim me respondeu para Abai, você não pode provar desse caso por quê? Porque você tirar trumá dos temperos é derabanan. Então se aquilo ali, se trumá, aquela trumá já é derabanan, por isso que eles falaram não é kula. Eite veio perguntaram mais, então pergunta mais uma vez Abai para Ravdim. Shtei kupot, achat shel tichuli ve achat shel trumá. Você tem duas cestas de cereal, uma que é chulin, outra que é trumá. Velifnehen, shtei sein, achat shel chulin ve achat shel trumá. E na frente dele você tem outras dois queridos que vão receber esses cereais aqui, um que é chulin e outro que é trumá também, que já tem lá chulin e outro tem trumá. Venaflu, elo letochelu mutarin. E caiu um no outro, a gente fala que é mudar, porque a gente fala a mesma coisa. A gente fala que o Hulin caiu no Hulin, Trumá caiu no Trumá. Vem a Marta que sai de Mechiri Achlat Praça de Oraita, mas abrindo o Xaneumer, primeira pergunta. Se você falar que ideia para Lat Praça da mistura do Eter com isso é de Oraita, então como é que a gente fala que a gente fala que é assim? Não deveria falar que é assim, porque isso aqui é um safek de Oraita. Safek de Oraita é Humra, não é Kula. A Malei falou a Ravdim Brabai, Anach Trumá Basmaz é Derabanan. Falou a Ravdim Brabai, ela Trumá hoje é tudo Derabanan. Se Trumá hoje em dia é Derabanan, por isso que eles podem fazer a Kula. Vehai Mishrat Leach Deata. Então ele tá bom, respondeu, a Ravdim respondeu Brabai. E agora a gente vem para outra pergunta. Você falou lá que fora Nazir. Nazir está escrito na Torá Mishrat, o que sair do vinho, da uva. Que sair da uva, então, se tiver misturado um eter com isur e formar kezait, tem problema. Esse mishrat, ele está lá no passuco para aprender isso mesmo? A gente aprende o mishrat, a gente aprende para outra coisa. Mishrat, como fala a Tânia, mishrat, isso é mishrat no passuco, ele tentam que ikar shem sharana, vim vez para metade para ele Hayav. Mishrat é para falar o que saiu da uva, para te falar que o principal é o gosto. Porque se misturou vinho com água e continua tendo o gosto de vinho, o Nazir não pode beber. Porque o principal é o gosto. Agora, se caiu num barril de água, caiu 3 gotas de vinho, ele vai poder beber. Então, Mishrat na Torá, a Braita aprende que é o quê? É o gosto. O gosto é o principal para o Nazir. Como é que você fala que Mishrat é para falar o que saiu da uva e também a uva misturada com o permitido? O Mikana Tadan, Lechola Torá Kulai, daqui a gente traz um Kalvachomer para todo o resto da Torá. Como? Manazir, Shenis Firolam. Nazir que não tem a proibição para sempre. Nazir ele só faz uma Nazirut 30 dias. Vem Suroi Suraná. E o Isur dele não é Isur de proveito. Ele não tem Isur de ter proveito. É só de comer. Só de comer o que sai da uva. Não tem Isur de ter proveito que sai da uva. Pode vender um vinho. Veja ter Suroi. Mas ele pode acabar, se ele não aguentou a Nazirut dele, ele pode ir lá e acabar a Nazirut. Vai lá para o Chacham e pede para anular a promessa dele e acaba com a Nazirut dele. São 3 facilitações que tem no Nazir, e mesmo assim o Tam é o principal, mesmo assim o gosto é o principal. Asabotam Keikari, eles fizeram o gosto como principal. Kilaim, por exemplo, Kilaim que é você juntar uma fruta com a outra,
Sheishuroi surolam. E a proibição dele é para sempre, aquela fruta nunca vai mais poder ser comida. Veisuroi suronai, você também não pode vender, não pode ter nenhum proveito. Vende ele não tem nenhuma permissão para a proibição dele. Ele não deve acertar porque cara, então muito mais que tem que botar o gosto como principal. Se for uma coisa estragada, não vai ter problema de quilaim. Ve'oadim leorlá, bishtaim. E assim também a gente pode trazer para orlá, para as frutas dos 3 anos que não pode comer da árvore. Bishtaim, nas 2 cúmulas que a gente falou. 5 para 7. Haimani, e de acordo com quem é isso? Rabanani. Rabi Yochanan de Amar que Rabi Akiva. E de acordo com quem é isso aqui? Rabanan. Mas Rabanan, eles discordam com Rabi Akiva. Então Rabi Yochanan talvez falou com Rabi Akiva. Isso que Rabanan venderam o Mishrat que está escrito no Pasuk. É isso aqui que a gente falou aqui que está no Keikar. Mas talvez Rabi Yochanan que falou que você aprende Mishrat no Pasuk para falar que mesmo se misturou o permitido com o proibido. Talvez ele aprende como Rabi Akiva. Talvez ele fale como Rabi Akiva. E ele aprende que o gosto é principal de outro lugar, como aprende Rabi Akiva. E aí ele pode pegar essa palavra Mishrat, aí está sobrando, ele aprende como a gente falou. Ele aprende que a mistura do proibido com o permitido. Ele não precisa dessa palavra para aprender isso que Ramim aprenderam que tam keikar, que o gosto é o principal. Rei Rabi Akiva, qual é Rabi Akiva? E lembra Rabi Akiva de Madid, que se você olhar Rabi Akiva do Mishnah Nazir, de Rabi Akiva Ben Nazir, Sharap Tobiyain, Vejo, Bola Seref, Bikidez, Kezait Chayav. Se você falar que é o Rabi Akiva da Mishnah, que fala que o Nazir que colocou o pão dele no vinho, se tem pão e vinho para misturar com Kezait, vai ser Chayav. Você fala que ele quer aprender de Rabi Akiva, que o mistura é proibido e não aprende mais a misturar. O Mimai de Mibado Miyain, dele Miyain Lechudi. Talvez Rabi Akiva está falando que o Kezait aqui não é do pão e do vinho, é só do vinho. Ele quiser falar que Rabi Akiva está falando que o Kezait é só do vinho, Hakamash Melan de Afalgav Tarovet. Como é que a gente vai falar? Desculpa. Se você falar que é só do vinho, o que Rabi Akiva vai falar? É lógico. Hakamash, mas então é lógico que Rabi Akiva está falando isso. De Afalgav de Tarovet. Então parece que Rabi Akiva fala na Mishnah que você, na mistura do proibido com o permitido, também teria problema. Era Rabi Akiva de Braita, mas isso o Rabi Yochanan falou claro que ele aprende do Mishrat. Então, qual é o Rabi Akiva que ele vai precisar? Ele vai precisar do Rabi Akiva para aprender que o Tam Keikar é de outro lugar, para poder sobrar o Mishrat, para ele aprender para o nosso caso da mistura. Era Rabi Akiva de Braita, Rabi Akiva de Braita, Rabi Akiva Mer Nazir Sharap Tobiyain, Veachar Kezait Mibado Miyain Chayav. Tem a Rabi Akiva na Braita que fala que o Nazir que botou o pão no vinho e comeu um Kezait de pão e vinho, é Chayav. Então aqui está claro que é mistura. Rabi Akiva tam que carminale. Então Rabi Akiva, de onde ele vai tirar o gosto como principal? De onde ele vai aprender isso? Que Ramim aprendeu de Mishrat. Então se Rabi Akiva aprende como Rabi Yochanan Mishrat para mistura, de onde ele vai tirar o gosto como principal? E Alif basar bechalav, ele tira da proibição de carne com leite. Lav tama be'almau ve'asur achana miloshna. Que lá o motivo é o quê? É o gosto, e é proibido. Então, em todas as outras proibições, o gosto vai ser proibido. Verabanan, Bissar Vechalav, Logamrin. De Hidush, Verabanan, por que não aprenderam de Bissar Vechalav? Porque Bissar Vechalav é um Hidush. Bissar Vechalav é muito Hidush para você aprender como regra. Qual o Hidush? O mais Hidush. E lembra de Alechudim, de Assur. Se você quiser falar que o Hidush é porque a carne é permitida, o leite é permitido, se você junta os dois é proibido, eu vou te dar outra coisa que é igualzinho qual Kilaim. Kilaim Nami. Você tem 2 frutas que estão permitidas. A Alechudim e a Alechudim Shari, cada fruta é permitida por si só. O Beadá de Assur, você junta as duas é proibida. Ela deitar o lei Kuleyome Bechalav Shari. Bashileu, Bashule, Assur, não. O Hidush que tem na carne e leite é o seguinte. É que pela Torá, Ramim, Rabanan é proibido isso também, mas pela Torá, se você deixar a carne enfiada no leite o dia inteiro, é permitido. O problema é cozinhar os dois. Então isso que é o Hidush. Se misturar não é proibido. A proibição é cozinhar. A proibição deoraita da carne e leite é cozinhar. Isso é um Hidush muito grande, você pode aprender para outros. Rabi Akiva não é Basar Bechalav, é Hidush. Rabi Akiva também é Hidush. Ela o quê? Ela Yalif Migolei Dochrim.
Mas ele aprende também de Giolei Nochrim. Quando as pessoas estavam na guerra, eles tinham que pegar, eles pegavam o despojo lá da guerra. Então ele tinha que pegar os kelim dos Nochrim, os kelim dos Goim e cacherizar. Tudo que é usado com fogo, fala tudo que é usado com fogo, você passa no fogo, não sei o que, tal. E isso é um reduto muito grande. Não, peraí, aqui falou que você tinha que cacherizar porque tinha gosto, tem que tirar o gosto. E o Gileon Ochrim lá dama be'alma ve asura chana miloshna. Esses coisas dos Nochrim você tem que passar no fogo e cacherizar, porque para tirar o gosto. Então assim também para todas as outras coisas tem que tirar o gosto, você pode aprender o gosto dos Gileon Ochrim e não precisa do Mishrat dos Chamim. Verabanan, por que não aprenderam o gosto dos Gileon Ochrim? E poderia deixar o Mishrat para quem aprendeu Rabi Yochanan. Giolei Nochrim dá-me Hidush. Giolei Nochrim também é um Hidush muito grande. Qual Hidush? De'a kola noten tam lifgam mudar. De Gabriel Menevelá, ve'a chasur. Porque Giolei Nochrim, mesmo que ele tenha o gosto estragado, que tudo que tem o gosto estragado, ele já não tem proibição. Como, por exemplo, nevelar. A proibição de nevelar de Oraita é a nevelar que as pessoas comem. Uma carne que morreu sem escritar. Se as pessoas comem, ela é proibida. Se as pessoas não comem, ela não é proibida pela Torá. Porque já está estragada. Agora, Giolei Nochrim, os kelim dos Nochrim, por mais que ele já está lá há muito tempo, já está estragado o gosto, a gente tem que cacherizar. Então é um reduz. Se é um reduz, você não pode aprender como regra para as outras coisas. Por isso que Ramim precisa de Mishrat para aprender o Tam. E Rabi Akiva, Rabi Yochanan, os dois eles aprendem o Tam dessas outras coisas. E Mishrat eles deixam para aprender que a mistura do que é permitido e do que é proibido, eles trazem, a mistura traz a proibição. Rabi Akiva, que de Rabi Chia, berei de Ravuna, de Amar, lo asra Torá, ela bekterá bateoma, e Rabi Akiva ele fala como falou Rabi Chia, berei de Ravuna, que a Torá ela não proibiu a pessoa que cozinha, a pessoa que cozinha nesses kelim, se ele não cacherizou, a não ser bekterá bateoma, a não ser na panela que está bateoma, quer dizer que foi usado nas últimas 24 horas, então por isso que ele fala, isso aqui não é considerado um tam estragado para outras comidas. Então não tem nenhum reducho no caso do que eles acharam lá dos kelim dos Nochrim na guerra, que não tem outros Isurim. Porque também o negócio da panela o problema seria só bateomar. O problema seria só em um dia. Por exemplo, depois de um dia, o gosto também é considerado um gosto estragado. E você poderia usar depois de um dia sem uso para leite, por exemplo, para Rabi Akiva, e foi proibido. Então mesmo o gosto estragado está proibido. Não tem nenhum reducho exclusivo do que a gente achou dos kelim dos Nochrim. Todos os kelim têm o mesmo dito. Para Rabanan e para Rabanan, que aprenderam o Tam Keikar da palavra Mishrat, por que eles não aprenderam de Giolei Nochrim, desses utensílios de carne e leite? Que derá bater uma name, lo efshat de lo pagma purta. Fala agora para Hamim, também uma que derá, que está que nas últimas 24 horas que foi usada, também não pode de lo pagma purta, porque o gosto que estava nela, ele não estragou por causa do cliente, etc. Então, para Hamim, eles não podem aprender desses utensílios de Nochrim, que o Tam é como que o gosto é o principal, porque para eles isso aqui é um Hidush. É um Hidush. Nesse caso, a Torá trouxe como Hidush, você não pode aprender para outras coisas. Então, eles precisam da palavra Mishrat para aprender que o Tam Keikar, para aprender que o gosto é o principal. E eles não podem aprender Mishrat, como aprendeu Rabi Yochanan. Como aprendeu Rabi Yochanan, que Mishrat é para falar sobre a mistura do que é permitido com o que é proibido.
Zak Baruch.